Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Melhor agora. Maravilha! Já fiz uma propaganda aqui da Eu fisioterapia, vi. da osteopatia, porque eu falo assim, eu tenho um fisioterapeuta para chamar de meu, que Marcos não fique com ciúmes, que hoje estou aqui, né, falando com você, mas é que o Marcos é especialista em dor, então cada um na sua, né? Mas eu falo que a fisioterapia é uma profissão, uma área da saúde que muitas pessoas até não sabem exatamente tudo que um fisioterapeuta pode fazer, né, Fabrício? E Pois quando a é. gente fala ainda de constipação e fisioterapia, buga mais ainda a cabeça do povo. Pois é. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Bianca, é um prazer estar aqui, eu poder falar com você, com o seu Eu público, que né, que é um agradeço. público que busca aí muita a busca da saúde, a busca pelo tratamento da constipação intestinal, já que você fala tão bem sobre esse assunto. E a Sim, ideia aqui é somar e explicar por que que você está chamando um fisioterapeuta para falar de constipação, perfeito. né? Então, aí um resumo breve, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou Fabrício Lopes, sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia, tudo nessa área, né? Tenho mais de 20 anos de profissão, mais de 10 anos de osteopatia, tenho mestrado também, então dou aula, né? Dou aula lá na pós da Denise, dou aula em pós de medicina integrativa, Sim. tenho curso na área também de tratamento intestinal. E nos últimos anos, né, justamente por dar aula nesses cursos, além de ser professor de osteopatia, eu sempre gostei muito do sistema digestório, sempre gostei muito de atuar nessas disfunções, né, do intestino, do estômago. Então, eu venho cada vez mais dedicando meus estudos a isso, né? Tenho atendido muitos casos aí. E por isso que eu estou aqui, para falar, Sim, porque, né, ajuda muito e funciona, né? E super. se a gente fizer uma analogia assim muito muito breve para entender o que é o sistema digestivo, se a gente comparar, eu falo que é como se fosse uma linha de produção, Uhum. né? Se a gente comparar o caminho que o alimento segue, lembra muito uma linha de produção. Se a gente imaginar assim, tá, vamos pegar uma linha de produção que constrói um carro. Então vai estar lá uma peça crua, vamos dizer assim, né? É uma lataria de um carro onde vai seguindo por uma esteira, né? Essa esteira evidentemente ligada numa corrente elétrica que faz essa esteira funcionar sozinha, né? E esse carro vai passando por etapas, essa lataria vai passando por etapas. Uma hora que coloca o motor, uma hora que coloca o pneu, né? Tem elementos automáticos, robóticos que montam isso, mas também tem pessoinhas, tem seres humanos ali ajudando nessa Sim, montagem. Até que uma hora o carro fica pronto, aquele carro que tá bom vai para um destino, e aquela peça que não utilizou, aquele carro que não ficou bem montado, ele vai para outro destino, vai ser descartado, certo? Se a gente for pensar no sistema digestivo, é muito isso, né? A gente come o alimento para absorver nutrientes e adquirir energia com esse alimento em algum momento, só que para chegar nesse momento é uma linha de produção, uhum. né? Então o alimento segue por um caminho, uma esteira que tem um comando elétrico também, né? Então vai ter que seguir um trajeto que vai passar pelo estômago, lá no estômago acontece uma função, vai passar pelo duodeno, outra função, vai passar pelo intestino delgado até que é absorvido. E aquilo que não serve, né, vai ser eliminado pelo intestino grosso. Então, se o produto, né, a lataria, as peças desse carro, que no caso aí seria analogia com o alimento, não for bom, provavelmente não vai ter uma boa absorção e não vai ter uma boa eliminação, né? Então, por isso que o alimento é tão importante, né? Tanto para a nossa saúde, como Sim, também a maneira de ser eliminado, né? Agora, se você não tem uma corrente elétrica, né, um comando elétrico, que literalmente é um comando neural que a gente recebe do nosso sistema nervoso autônomo, para esse alimento seguir bem caminhando, para ter o movimento dessa esteira, né? E essa esteira não estiver andando bem, não estiver travando o tempo todo, também essa absorção e essa eliminação não vai acontecer de forma adequada, né? E é aí que a perfeito. fisioterapia entra, porque a gente consegue ajudar nesse comando neural, né, através de estímulos do sistema nervoso autônomo, e também no movimento dessa esteira, né, nesse trajeto que o alimento vai passando, para que seja tudo muito bem absorvido e eliminado, porque quando não tem um movimento adequado, acaba tendo muito represamento alimentar, sobra de alimento, fermentação, Uhum. gases e principalmente na porta da saída ali, muitas vezes vai ter um trânsito, né, muito elevado que não vai Sim, permitir a saída. perfeito. Né? Então vai ser uma defecação ali muito, muito difícil, com muito esforço, e é nesse aspecto que a fisioterapia vai ajudar também. Né? Então é esse conjunto que precisa ter um bom alimento, mas também precisa ter um bom trânsito, um bom movimento intestinal ali para tudo Perfeito. acontecer. Perfeito. É bem isso, né? É um resumão, né, gente? Olha, acabou a live, né? Tipo, o Fabrício já falou tudo.
já estragou aqui com todas as surpresas. Mas é mais ou menos isso, né? É um grande resumo. Porque eu até na introdução que eu estava falando, né, Fabrício, o quanto as pessoas ainda, em quase 2025, ainda levam o tratamento da constipação para comer mais fibras e tomar mais água. E eu falo que se fosse tão simples e tão simplista mesmo, no sentido de só isso resolve um problema tão complexo, e de fato não, né? E ainda até vou colocar um fermento aqui no nosso papo, que eu ainda observo que, obviamente, tem muitas pessoas que de fato têm uma alimentação muito pobre em fibras, não se hidratam o suficiente, e quando faz isso, ok, resolve. Mas quantos pacientes que têm problemas, por exemplo, de coluna, e que não relacionam um problema de coluna com um problema em evacuar, em defecar. Ou ainda quantos pacientes que têm problemas neurológicos, doenças neurológicas e que têm problemas de evacuar e ficam se entupindo de fibra e tomando um monte de água, ai, mas não resolve. Óbvio que não vai resolver, né? Eu até tenho um Reels aqui no Instagram, que eu gravei há muito tempo atrás, que correlacionado, eu falo da dor nas costas e essa influência com o intestino, né? Porque as pessoas não fazem essa relação, né? Do esqueleto, do músculo esquelético, de todos os nervos, todos esses fios elétricos e o funcionamento do intestino. Né? Eu falei assim, nossa, o Fabrício fala disso tão assim, tão bem, que a gente precisa levar essa informação, né? Vamos pegar aqui bem básico, então. Vamos pensar numa pessoa que tem, por exemplo, uma contração paradoxal, né? Aquela pessoa que, só explicando rapidamente, né? O Fabrício até sabe explicar melhor, mas a forma que eu explico para os pacientes, que quando a pessoa vai fazer cocô, ao invés de ter um relaxamento para sair o cocô, há uma contração inversa e esse cocô não sai. Esse indivíduo pode comer fibra e tomar água pro resto da vida, que ele vai continuar com o problema, né, Fabrício? Pois é. O que acontece assim, primeiro em relação a essa relação com a coluna, eu costumo explicar assim para meus pacientes, né? Que quando o nosso corpo foi inventado, não existia Wi-Fi. Então, se você está com uma dor no dedão do pé, essa informação não vai pelo ar e aí o cérebro capta, o dedão está doendo. É tudo via cabo, né? Então, esses cabos são os nervos que levam a informação. Com os órgãos não é diferente, né? A gente tem dois caminhos de inervação, que é o caminho parasimpático, que é tudo que faz funcionar automático, no caso do sistema nervoso autônomo, né? No caso dos órgãos. Então, a gente tem o parasimpático, que estimula o relaxamento, e no caso é o mestre da digestão, vai estimular desde produção de enzima digestiva, suco gástrico, e o simpático, que é uma outra inervação que também ajuda na contração dos músculos, abertura e fechamento dos esfíncteres, etc. Né? E no caso da coluna, quando a gente tem uma alteração de coluna, por exemplo, como são muitos fiozinhos que passam, todo esse caminho para chegar no cérebro tem que passar pela coluna. No caso do intestino, por exemplo, a região torácica baixa e a coluna lombar, né, digamos que assim, da cintura para baixo, de quando você põe a mão nas costelas, dali para baixo, toda a inervação que vai sair dali vai inervar os órgãos mais baixos, o sistema ginecológico, urinário e também os intestinos. Né? Então, se você tem uma disfunção da coluna, né, aquele nível, aquele segmento da coluna não está funcionando muito bem, a informação que vai para o órgão já vai ser diferente. E isso pode influenciar no órgão. Só que em termos de hierarquia, deu uma travadinha aqui. Voltou? Eu não estou te ouvindo. Aí, voltou. Agora tô ouvindo. Deu um bug. Beleza. Então, eu estava falando dessa questão da disfunção, né? Que tem essa relação da inervação da coluna, por exemplo, né? A inervação simpática dos intestinos vem da coluna tóraco-lombar, mais ali final da coluna. E a parasimpática, finalzinho do intestino, essa parte que nós vamos entrar aí nessa questão da contração do ânus, o finalzinho, a inervação parasimpática vem da coluna sacral. O sacro é um osso que já está ali na altura do bumbum nosso, bem no centro, ao final da coluna. Vão ser algumas raízes dali. Né? Então, se a pessoa tem problema de coluna, pode ter uma condução desse nervo alterada, alterando o funcionamento dos órgãos e até os músculos dessa região. O que a gente mais vê na prática clínica são as pessoas que me procuram por dor lombar, e aí a hora que eu avalio, a causa primária são os intestinos. Sem sombra de dúvida, gente, ó, a dor que mais no mundo inteiro, isso é estatística no mundo, não é Brasil. A dor que as pessoas mais buscam fisioterapeuta para tratamento é a dor lombar.
No meu consultório, eu tenho isso de estatística. As principais causas que traz, o que eu avalio o meu paciente, eu vejo que a causa da dor lombar é disfunção intestinal e cicatriz cesariana. Tá? São Olha as que duas incrível. principais causas que eu trato a dor lombar. Tá? Uhum. Então, essa relação é muito íntima realmente. Né? E quando a gente pensa nessa inervação parasimpática, principalmente, essa contração ali dos músculos do ânus, a gente tem duas válvulas de saída, né? Que é o esfíncter interno. Esse a gente não tem um controle tão voluntário assim, é um controle mais automático. E a gente tem o esfíncter externo. Então, ambos têm que abrir para o cocô sair. Senão, não sai, Uhum. né? Então, vamos supor que te deu vontade de fazer cocô, você está no meio da rua. Né? Então, dá o apito ali que tem algo para sair, o seu esfíncter interno que você não controla muito bem, né, que é a vontade automática, ele abre. Ele fala assim, Aham. ó, tá na hora de ir. Só que daí o externo você segura e fala, não, agora não dá, eu Calma, preciso achar um espera. banheiro aqui. Então a gente dá aquela travada e sai correndo para achar um banheiro, né? Às vezes até a Sim, vontade passa, a gente controla um pouquinho e vai depois, sim. né? Mas existem essas duas válvulas. Quando a gente tem uma alteração dessa condução nervosa, porque quem contrai é o sistema simpático, quem mantém contraído. E quem manda relaxar é o parasimpático, porque Uhum. é a hora de evacuar. Então, se a gente não tem um relaxamento adequado, a pessoa vai ter uma contração maior desse esfíncter. Né? Então, no momento que a gente tem que sentar lá, relaxar e deixar sair, a pessoa faz força, força, força e ele está contraindo ainda, ele não relaxa. Né? Uhum. Então tem duas causas para isso. Às vezes é uma incoordenação mesmo, uma falta de coordenação que a pessoa tem. Precisa trabalhar isso, a fisiopélvica faz isso muito bem. Mas muitas vezes o grande vilão, aliás, de tudo no sistema digestório, pode ser o estresse. Porque é o caso das pessoas que às vezes têm isso o ano inteiro e aí tira férias e aí não tem dificuldade nenhuma para evacuar nas férias. Ah, Relaxou, desligou a mente, aí nas férias vai normal. Né? Eu olha já que tive incrível. pacientes que ficam um ano inteiro com dificuldade para evacuar, Sim, aí tira férias, vai passar um mês na fazenda. Ah, lá na fazenda eu faço cocô direto, lá eu faço todo dia, eu perfeito. não faço força, porque a Uhum. mente desligou, o Uhum. parasimpático está ok, o músculo relaxa. Mas eu também tenho paciente assim, Fabrício, paciente com síndrome do intestino irritável padrão constipado, que o mais comum é o padrão Sim. diarreico, né? Mas o padrão constipado eu também tenho assim. O paciente viaja, ele passa uma dificuldade absurda para fazer cocô. Viaja, tira férias, chega no final de semana com um feriado prolongado. Nossa, eu fui no banheiro fazer cocô. Eu falo, pois é, né? Olha essa conexão do estresse, né? A gente sempre fala essa conexão do cérebro, intestino e tá tudo de fato interligado, né? Então, olha que incrível quando você relaxa e vai no banheiro e consegue fazer cocô por uma contração que melhora, né? Maravilhoso. Nossa, é Pois é. incrível. E isso é treinável, né? Não só o controle da contração do esfíncter, né? Existem várias formas de você, através de exercício, coordenar isso. Uhum. E, acredite se quiser, através de exercício também é treinável, né? Não só o exercício, mas outras técnicas também é treinável você estimular o seu relaxamento, você estimular o seu sistema parasimpático, né? Perfeito. Até eu tenho uma plataforma de exercícios de automassagem que são voltadas pro Tô sistema constipado. gastrointestinal, né? Aham. Muito com foco em constipação. E cada exercício que eu escolhi lá tem um motivo, né? E alguns deles, a maioria exercícios respiratórios, tem como uma maneira de você respirar, e o que é melhor, é de graça o respirar, né? O Perfeito. exercício respiratório, se você puxa o ar e você evidencia o momento de soltar o ar mais prolongado, ou seja, você faz uma inspiração e a sua expiração ela é maior do que o tempo de inspiração, você já começa a estimular o sistema parasimpático. Né? Que demais. Então a pessoa às vezes pode no seu dia a dia fazer essa prática, se ela vê que ela está mais agitada, às vezes está lá no trabalho, começa a morder tampa de caneta, bater o pé, fala, opa, tem uma Roer agitação aqui. unha. Roer unha, né? Ela pode ir lá e fazer uma respiração, aquele momento do cafezinho, ir na sacada, dar uma respirada, ela pode fazer algum exercício, inclusive no momento de evacuar. Né? Então, lá na minha plataforma, eu tenho um protocolo de respiração e automassagem para o dia a dia e um para Tá. fazer sentado na privada. Tem um que eu Nossa, gravei sentado, esse é né? demais. Esse eu não Porque sabia. exato, tem o protocolo 2 que é o protocolo da privada. A pessoa sentou ali no trono, Olha, então tem a respiração adequada para fazer, tem a massagem adequada para fazer para incrível. ajudar a estimular mais rápido. Incrível. Ô, Fabrício.
essa respiração mais, né, de inspirar mais curto e expirar mais longo, isso é semelhante, por exemplo, àquela respiração que a gente faz no exercício hipopressivo, né? No LPS, LPF, Sim, sim. tipo no low pressure. É mais ou menos aquilo? Não, não exatamente. Tá, Tem, na minha plataforma eu coloco também o exercício hipopressivo, tá. porque eu acho ele fantástico, ele ajuda muito. Mas no caso lá eu fiz algumas etapas, Tá. né? Porque tem gente que assim, você pede para a pessoa falar assim, enche o peito e solta pela barriga. A pessoa não consegue fazer. Parece simples, mas Sim. muita gente hoje com essa respiração, mundo estressante, diafragma Uhum. curto, a pessoa tem muita dificuldade de coordenar. Então tem alguns exercícios de coordenação que eu passo. E esse de respirar pode ser uma coisa simples. A gente está sentado aqui, eu fazia, por exemplo, puxar o ar 4 segundos e soltar 8. Ó. Entendi. Puxei, Tá. soltei 8. No caso do low pressure, fitness ou no hipopressivo, aí tem toda uma maneira que é um pouquinho mais complexa, mas é totalmente treinável também, que você vai Uhum. puxar o ar enchendo o tronco, encolher, Uhum. soltar o ar encolhendo o abdômen, Uhum. aí você prende a respiração e depois que prende, Contrai. você dá uma puxada com a respiração presa, estendendo a costela. Né? Uhum. Então já é um pouquinho, exige um pouquinho mais de coordenação, Sim. tanto que eu vou passando lá as etapas por semana, então lá para terceira semana, se não me engano, de treinamento, já começa a entrar alguns exercícios do hipopressivo, Entendi. né? Entendi. Mas tem várias maneiras de você treinar. Então, por exemplo, na distensão abdominal, tá, não é o nosso tema aqui, Não, mas mas que é tem muita relação. super, é super, porque É, quem tá constipado tá distendido, fica com aquela barriga de baiacu. pois é, o músculo diafragma, gente, que é o músculo da respiração, ele divide a nossa cavidade torácica e abdominal, né, em duas. Então, é um músculo que atravessa a gente e ele fica fazendo um movimento de sanfona a nossa vida inteira. Do dia que a gente nasceu, do dia que a gente foi gerado até morrer, a gente vai respirar e o movimento do diafragma ele vai fazer isso. Né? E ele é muito conhecido como músculo respiratório porque realmente ele estimula o movimento respiratório para o nosso pulmão encher de ar. Uhum. Só que o que está abaixo dele, que principalmente a maioria são os órgãos do sistema digestivo, eles vão ter um bombeio desse diafragma. Esse bombeio facilita a chegada de nutrientes através de sangue arterial, eliminação de toxinas através do sangue venoso, sistema linfático, sem contar que esse bombeio ele é super importante para bombear mesmo os órgãos e estimular o movimento. Então, Perfeito. respirar por si só já ajuda a nossa digestão, desde que a gente tenha uma respiração adequada. No Uhum. bebezinho, no recém-nascido, isso é fundamental, porque o peristaltismo ainda não está acontecendo logo que ele nasce. Né? E esse movimento diafragmático, eu atendo bebês também, a gente trabalha bastante esse diafragma, o movimento cardiorrespiratório, para que isso ajude o bebê com os gases e com a eliminação das fezes. Né? No adulto, daí a gente adquire o peristaltismo, tem um movimento próprio do intestino também, né, somado ao movimento do diafragma. Então, trabalhar o diafragma é um foco importantíssimo para digestão e para eliminação das fezes, né, para evacuação. Uhum. Começa daí. E aí, olha que interessante, o diafragma, na altura aqui do nosso tórax, ele sobe e desce, ele faz um movimento de subida e descida, mas se a gente olhar lá para a pelve, para o assoalho pélvico, que é onde estão esses músculos que eu falei dos esfíncteres e outros músculos que sustentam a nossa pelve, enquanto o diafragma baixa, lá embaixo, essa musculatura que é chamada também de diafragma pélvico, ela também baixa. Enquanto o Uhum. diafragma sobe, essa musculatura também tem que subir. É Uhum. um ritmo conjunto, né? E Perfeito. que a maioria das pessoas que a gente avalia tem isso em desequilíbrio. Um está subindo, o outro está descendo. Às vezes, no caso, o assoalho pélvico está mexendo só de um lado, do outro não. Sim. Porque às vezes a pessoa já tem uma tensão intestinal, ou a pessoa tem uma cicatriz que favoreceu uma hipomobilidade Uhum. ali, ou a pessoa já caiu sentado, tem uma alteração da pelve que causou Uhum. uma tensão ali. Então, isso aqui já vai ser um desequilíbrio entre os Sim. diafragmas. Né? É, e aí, a gente pensa muito nesse músculo. Na distensão abdominal, Uhum. existem alguns casos que ele está totalmente desregulado em relação à musculatura abdominal. Né? Então, quando a gente se alimenta, a gente precisa de espaço para o estômago. Né? Na nossa barriga não tem espaço vazio. Uhum. Sempre está tudo muito bem colabadinho, tudo bem pertinho. E o estômago vazio, ele tem um tamanho, ele é pequenininho e enrugado. A hora que a gente se alimenta, ele aumenta o seu Incha. tamanho, né? Mas não é para ele vir para frente. O músculo diafragma,
ele vai receber um comando de relaxar para que o Uhum. estômago vá para cima, para que aquele conteúdo do estômago aumentado vá para cima Perfeito. e você não fique igual um baiacu. Sim. Esse é o jeito Sim. certo de acontecer. Uhum. Mas principalmente as pessoas mais estressadas têm uma resposta contrária, esse diafragma baixa, né? E não dá espaço para o estômago não tem para onde Aí ir. Aí a ele parede sobe. abdominal relaxa e aí o Uhum. estômago Uhum. vai para frente e todo o resto. Perfeito. E a pessoa fica distendida, né? Perfeito. Isso acontece principalmente, tem pessoas que às vezes tomam água e tem essa distensão, né? Sim, Independente do alimento que come. E sim. aí que o low pressure vai ser, né, o hipopressivo vai ser um exercício interessante, porque ele vai trabalhar essa coordenação entre o diafragma e o fortalecimento e coordenação também dos músculos abdominais. Por isso que Perfeito. eu acho ele interessante de ser usado também. É uma boa Perfeito. tática. É muito legal, né? Até você falou, Fabrício, você falou, eu fiquei com isso na minha cabeça, para não esquecer. Você falou dos maiores índices no seu consultório dessa dor pélvica ter relação tanto com a constipação quanto com a cesariana, né? Sim. E eu vou dizer até por mim, eu fiz 2 cesarianas, não porque quis, porque eu tive 2 partos de emergência. Enfim, meu obstetra até fala, vamos fazer o terceiro, vai que o terceiro vem natural, do jeito que você Aham. quer, né? Eu falei, deixa, deixa, deixa. Melhor não tentar. E depois eu notei isso muito, que depois das 2 cesarianas, eu fiquei, e eu percebo isso muito na oratória das minhas pacientes também, eu tive como se fosse realmente um aprofundamento naquela região da cesárea, né? Como se eu tivesse retraído, feito aquela retração para dentro. E eu venho, a minha menina mais nova vai fazer 9 anos, né? 8 anos. E eu venho notando que há uns 6 anos, mais ou menos, ou seja, depois que ela estava ali com uns 2 anos aproximadamente, muitas coisas vêm acontecendo de estranhas no meu intestino, no meu sistema digestivo. Eu sinto que eu tenho uma digestão um pouco, óbvio, tenho fatoridade, que eu tô com 45 anos hoje, né? Então isso vai alterando, obviamente, mas eu sinto que eu digiro pior os alimentos, eu tenho mais estufamento abdominal, qualquer coisa, às vezes, que eu como, que já não me fazia bem, hoje faz infinitamente pior. E eu tenho ouvido muito isso das minhas pacientes, que fizeram já cesariana, tanto que eu tenho perguntado muito. Você já fez cesariana ou alguma cirurgia abdominal? Porque eu tenho feito essa correlação muito comum. Então, quer dizer, de fato, essa cirurgia cesariana, que é muito comum entre as mulheres, muitas até optam, né? Ela também tem esse impacto bastante grande no sistema digestivo ali, que impacta na saúde do intestino também, no quesito movimento, estufamento e tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Toda e qualquer cirurgia não tem jeito, ela vai gerar algum grau de aderência. Uhum. Vai de organismo para organismo, cada corpo às vezes vai se adaptar bem com aquela aderência, mas é uma diferença de tensão. A gente não regenera o tecido, a gente cicatriza, então não fica Uhum. mais original de fábrica. Eu tô no quarto do meu filho aqui, eu achei um bonequinho dele, vamos ver Tá. se eu consigo explicar. Ah, Então aqui legal. a gente tem um bonequinho aqui, essa Tá. aqui é a parte da frente dele, tá? Uhum. Aqui, ó. Então, imagina que aqui é o pubis, é o osso da pelve aqui na frente, Uhum. tá? Eu vou virar ele de lado Uhum. aqui, ó. O que a gente tem, se a gente olhar nesse ângulo, um ser humano? Depois do osso pubis, a gente tem aqui, logo atrás dele, a bexiga. Uhum. Depois da bexiga, a gente tem o útero, no caso das mulheres. Uhum. Depois tem o reto do intestino, que lá é o final, né, do depósito das fezes, daqui ele vai sair. Uhum. Né? E depois do reto do intestino, a gente tem o osso sacro, que já está ali na altura do bumbum, que é onde saem as raízes parasimpáticas para comandar o relaxamento de toda essa turminha que eu falei aqui. Uhum. Tá? Então a gente tem, ó, osso pubis, bexiga, útero reto, outro osso sacro, tá? E prendendo todo mundo, a gente tem aqui um monte de ligamentos, fáscias, tecidos que prendem um no outro, tá? Eles Uhum. estão interligados, né? Então, se vem um corte de cesárea ou de alguma cirurgia semelhante que corta aqui, corta 7 camadas de tecido para chegar no útero, aí sai colando todo mundo de novo, né? Uhum. Como é que vai ficar a mobilidade depois de um tempo dessa turminha toda aqui? Tudo depende de como isso aderiu, tá? Sim. Tanto que é muito comum o corte aqui da cicatriz da cesárea do útero. Muitas mulheres depois do parto desenvolvem uma dor lombar porque este osso aqui atrás, o sacro, Uhum. ele tá com uma mobilidade alterada. Ele fica hipomóvel, ele movimenta menos. A coitada da lombar aqui paga a conta e a pessoa tem dor. Uhum. Então, se esse corte que foi aqui na frente
consegue alterar o movimento aqui atrás, com certeza o reto do intestino, o útero e a bexiga também vão ter alguma alteração de movimento. Às vezes favorecendo mais infecção urinária na bexiga, às vezes favorecendo mais cólicas, porque cortou muito tecido, né? Mais dores lombares no período da menstruação, e muitas vezes agravando a movimentação do intestino e favorecendo a constipação, justamente por ser ali na região da porta da saída. Né? Exatamente, exatamente. E eu de fato comecei a notar isso em mim, porque a gente vai relacionando tudo que vai acontecendo na vida, né? Não, mas calma aí, eu não era assim. O que que aconteceu que eu mudei? O que aconteceu que. E eu comecei de fato a fazer essa relação, por já ter lido, estudado muito sobre isso, e eu tenho feito essa relação com as pacientes, notado muito que pacientes que já passaram por cesariana, abdominoplastia ou outras cirurgias de região abdominal, mas muito de abdominoplastia e a cesárea. Principalmente quando repetida a cesariana, né? Porque aí a coisa fica pior ainda. E elas relatam de fato muito isso. E aí eu até argumento, eu falo, olha, seria interessante você passar por uma avaliação com o fisioterapeuta. E muitos fazem, oi, como assim, né? Aí me diga, qual que é o trabalho que se desenvolve? Vamos imaginar eu de repente tenho ali uma aderência, que eu tenho certeza, obviamente eu tenho, né, 2 cesarianas. E eu, de fato, de repente eu tenho uma aderência ali que está atrapalhando muito, está alterando esse meu funcionamento intestinal. Como é o trabalho da fisioterapia nesse aspecto? Ó, em termos de fisioterapia em si, porque eu sou um fisioterapeuta especialista em osteopatia, né? Nós Isso, fisioterapeutas, osteopatia. na graduação e na maioria dos cursos, como a fisioterapia olha mais, fisioterapia geral, ela vai olhar Geral. mais para a parte músculo-esquelética, ela não tem muito esse negócio da manipulação na víscera. Sim. Então, alguns tratamentos de cadeias posturais, musculares, o próprio Pilates, RPG, exercícios respiratórios vão ajudar a mobilizar um pouco essas fáscias mais superficiais. Uma abdominoplastia, como é mais superficial, acaba chegando bem, né? Mas talvez o melhor benefício mesmo seja associar a respiração, coordenação muscular, trabalho de coordenação muscular, alguma coisa específica pélvica pode ajudar. Tá. Pensando na aderência visceral mesmo, eu acho que a única coisa, ou alguém que entenda de fáscias viscerais, né? Ou o osteopata é quem é mais treinado para identificar, inclusive, a anatomia dessa região, que é muito complexa. Não é tão simples assim. Muito paciente me fala, nossa, como é que você põe o dedo e você sabe o que é, né? Falei, no começo eu não sabia, não. Eu tive que estudar muito, treinar muito, né? Então, o osteopata vai ser o profissional mais indicado realmente para lidar com essas aderências. Tá? E aí, através de técnicas manuais mesmo, a gente identifica a tensão, a gente tem toda uma maneira de avaliar para que lado essa face está puxando, que lado está mais tenso, e utilizar técnicas manuais para soltar essas faces. Né? E aí a gente faz com que o corpo se reorganize, a gente libera as fibras de colágeno dessa aderência. A aderência vai ficar lá, a gente não tem o poder de tirar ela de lá, porém a gente deixa ela mais maleável. Perfeito. E aí o corpo vai se reorganizando. E, gente, o pouquinho que você deixou uma aderência mais maleável, o sangue já circula melhor, o comando neural já acontece melhor, o órgão se movimenta melhor, e muitas vezes isso é o suficiente para sumir com uma dor, para melhorar uma função intestinal, né? E cai muito bem naqueles casos que às vezes o paciente ele está super bem disciplinado, ele buscou um médico funcional, está acompanhando com o Nutri, está seguindo a dieta, já até mostrou uma evolução com tudo isso, mas ainda não está 100%. Às vezes está aquela... Né, já aconteceu casos, por exemplo, de uma paciente minha que ficava 10 dias sem evacuar. Foi no médico funcional, foi no Nutri super bom, passou de 10 para 3 dias. Poxa, um baita resultado. Mas ainda eram 3 dias, né? Indo a cada 3 dias. Mas ela tinha histórico de cirurgia de endometriose, né? Uma bem exploratória, então tinha bastante aderência próxima ao final do intestino. E aí a médica encaminhou para mim, e a hora que a gente tratou com osteopatia, ela passou aí todos os dias, ou pulava no máximo um dia, né? Então era a cerejinha do bolo ali que faltava, né? E acontece o contrário também. Às vezes vem um paciente que eu identifico, seja com cirurgia ou não, né? Que eu encontro um monte de tensão intestinal, eu trabalho essas tensões, essas aderências, o paciente até mostra uma melhora da dor que ele me procurou, uma dor lombar, às vezes até o intestino volta a funcionar bem, só que dá 15 dias o paciente está lá de novo. Ai, minha dor voltou, meu intestino está ruim.
Por quê? Porque está comendo errado, Isso. não está seguindo orientação, está super estressado. Então eu Sim. falo, não, você precisa de uma Nutri, você precisa de alguém para regular o que está passando por dentro. Eu falei assim, eu consigo Uhum. trabalhar a tensão externa do intestino, mas a sua relação, né, do alimento que você está comendo com a sua microbiota, Uhum. isso precisa ser tratado. Perfeito. Né? E aí precisa do Nutri. Por isso que é muito boa essa parceria, Uhum. né, entre o osteopata, o nutricionista, o médico integrativo, porque a Sim. gente consegue falar a mesma língua e um ajudar o outro, né? Exato. Eu falo que é soma para o paciente, né? Então, tudo que soma para o paciente, soma para a gente como profissional, porque o nosso paciente tem melhores resultados, né? E não tem, eu falo, a gente, obviamente, a gente recebe pelo nosso trabalho, tem uma questão monetária, né? Tem um business envolvido, mas a realização de ver o paciente melhorar é, sem dúvida, o melhor pagamento, Sim, sem né? Não dúvida. adianta só receber e não ter resultado. E olha, em relação à aderência, né, a gente fala muito de cirurgia, e Uhum. realmente qualquer cirurgia abdominal vai poder levar alguma tensão em alguma região do intestino. Não precisa Uhum. ser só a cicatriz de cesárea, pode ser uma cirurgia pélvica, às vezes de um ovário, de uma Uhum. endometriose, uma cirurgia de apêndice, uma Uhum. cirurgia de vesícula, que é mais alta, né, já começa a influenciar na digestão lá em cima. Então, qualquer cirurgia é indicado a gente fazer um trabalho ali de manipulação, mas existem casos onde a pessoa não fez cirurgia, Tá. mas ela pode ter consecutivas infecções ou inflamações. E inflamação na cavidade abdominal, quando vem a inflamação, né, aquele ataque ali Uhum. para combater alguma coisa, isso gera uma aderência também Perfeito. no intestino. Tá? Sim. Eu assisti uma cirurgia uma vez de vesícula, que o médico estava retirando ali, eu achei que era um ligamento, uma face, Tá. para chegar na vesícula e puxar a vesícula. E eu perguntei, esse é o ligamento tal, né? O ligamento hepatoduodenal? Ele falou assim, não, isso aqui é aderência. Essa paciente teve Uau! muitas inflamações de vesícula e eu jurava que era uma face que eu conheço da anatomia da região, né? De De tão tão grande que era modificado essa que está no aderência, ambiente. né? Então isso acontece e uma patologia muito comum, infelizmente, entre as mulheres e que todo mês gera uma inflamaçãozinha, isso gera uma aderência, é a endometriose, né? Uhum. E a endometriose são quando as células endometriais que deveriam estar dentro do útero tem um refluxo, saem ali pela próxima ao ovário para a cavidade abdominal e pode sair grudando em alguma região. É Uhum. muito comum a gente ver nas extremidades laterais do intestino grosso, ou no seco, no começo do intestino grosso, ou eu até vejo mais comum do lado esquerdo, sigmoide reto, Uhum. né? Ou atrás do útero, que o reto, como eu mostrei no exemplinho aqui que eu mostrei, Sim. o reto fica atrás do útero, né? Então tem muita influência intestino, tem muita paciente constipada que tem não era constipada pela aderência da endometriose, fica constipada, Passa a ser. né? Então, e aí, assim, de novo, a osteopatia não tem o poder, infelizmente, de ir lá e colocar a mão e tirar a endometriose de lá. Mas quando a gente trabalha a tensão desses tecidos, gente, melhora muito a qualidade de vida da Uhum. paciente. Porque às vezes é uma endometriose que não é tão grande, o médico opta em não operar, em fazer um tratamento conservador. Às vezes a mulher já está ali perto da menopausa, não compensa operar, porque se ela parar de menstruar, o processo cai, né, desse Uhum. surgimento da endometriose. Então, trabalhar com essa aderência, um pouquinho que você melhora ela, o intestino já flui melhor, a bexiga também flui melhor. Então, a osteopatia é muito indicada também nesses casos, Incrível. né? Tem muita gente que procura constipação, a hora que eu avalio tem esse histórico de endometriose. Sim, exato. E comigo também acontece, óbvio, né? Muitas pacientes que chegam até mim que não relatam a primeiro ponto a endometriose, vêm por conta da constipação, e ali na anamnese, na perguntinha que vai e vem, ela solta uma, eu tenho endometriose, né? Aí você já meio que faz aquele conjunto da obra. Inclusive, eu tenho uma grande amiga que ela tem endometriose há muitos anos, já passou por mais de um processo cirúrgico, ela cuida absurdamente da alimentação, estilo de vida, fez uma transição de carreira, inclusive, para poder cuidar da saúde, ter como preferência a saúde dela, mas ela não se viu sem endometriose porque é um processo altamente complexo, né? E Uhum. depois que ela fez a última intervenção cirúrgica, ela ficou com o intestino dela extremamente constipado. E é uma pessoa que tem um hábito de vida, tanto alimentar, quanto espiritual, quanto de atividade física, tudo redondo. E mesmo com tudo redondo, depois da última intervenção cirúrgica, ela ficou altamente constipada. Né? Eu até comentei com ela em relação a essa questão da, das aderências e tudo mais, né? E ela achou assim bem interessante, porque de fato as pessoas não conhecem assim de forma abundante como deveria ser essa relação toda que tem de tudo, né? Onde está tudo ligado, inclusive
utilizando-se da osteopatia, de, né, manobras manuais. Quando eu falo para os pacientes isso, eu falo, viu, seria interessante, tal, você, né, procurar alguém dessa área para trabalhar Ah, mas é massagem? Né? Não, 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 não é massagem. São movimentos É. específicos, né? Pois é, a osteopatia, ela é muito conhecida aí na internet, porque é o que chama mais atenção, né? Por aquelas Hum. técnicas de coluna, que vai, estrala o pescoço, estrala isso, aquilo e tal. Isso. Essas técnicas, até assim, não tem nada a ver de deslocar o osso fora do lugar, elas são bem sutis. Essas técnicas existem realmente, mas é mais comum na quiropraxia, o osteopata também usa, né? Uhum. Se eu preciso manipular uma vértebra, eu posso usar essa técnica, mas existem inúmeras outras técnicas para manipulação de vértebras. Se a pessoa tem algum medo, algum receio, a gente Uhum. tem outras opções para usar, né? Mas o grande diferencial da osteopatia é esse olhar integrativo, de olhar também para essa parte visceral, né? Aqui nós estamos falando mais do Uhum. sistema digestivo, mas a gente manipula pulmão, coração, rim, né? Todos esses órgãos, e também a parte craniana. E quando a gente pensa na parte craniana, a gente pensa, né, nessa questão do estímulo parasimpático, porque esses nervos parasimpáticos eles saem aqui da região da nuca, do crânio, que é o nervo vago, né? E também lá da coluna sacral. Então a gente fala que esse eixo crânio-sacro que a gente estimula através de técnica manual para garantir que esse fluxo parasimpático está acontecendo de maneira adequada, né? Inclusive a osteopatia, quando foi inventada, e ela foi inventada em 1876, não é Nossa. tão nova assim, Aham. né? Nessa época não tinha antibiótico, não tinha quase medicamento algum alopático, né? Então a medicina era muito assim, muito feito no exame clínico, no conhecimento da natureza. Uhum. Nos Estados Unidos, onde a osteopatia foi inventada, né, até seguia alguns conceitos um pouco indígenas, né, de plantas naturais e tal. Então a osteopatia, com essa visão também do tratamento visceral, vascularização, sistema linfático, era usada para tratar doenças, inclusive, né? Tanto que na gripe espanhola, que teve em 1910, que nos Estados Unidos foi chamada de influenza, tem relatos científicos da época, artigos, né, que mostram que a taxa de mortalidade de quem tratou com osteopatia foi muito menor, Olha né? que incrível. E aí depois vieram os antibióticos, que realmente salvaram muitas vidas, que bom que eles Uhum. vieram, né? Uhum. Mas aí como foram surgindo anti-inflamatórios, antibióticos e outros remédios para tratar mais patologias, a osteopatia Uhum. foi ficando mais para esse tratamento de dor. Mas a gente tem esse olhar integral que sempre vai ajudar ali no funcionamento visceral. O Incrível. foco é equilibrar o corpo, né? Incrível. E quando a gente pensa em sistema digestivo, a grande atuação que a gente pode ter na osteopatia através das técnicas manuais é realmente, né, esse controle neural e tentar Uhum. estimular um comando adequado para que tudo funcione bem e Uhum. estimular o movimento, né? E quando a gente tem movimento, a gente tem nutriente e oxigênio chegando e a gente tem metabólitos saindo, né? Porque não Uhum. basta você ter o melhor alimento se você não tem uma drenagem, uma eliminação adequada. Então, por Perfeito. isso que as fezes são tão importantes de ser eliminado e também o sistema linfático agindo no intestino para Uhum. tirar as impurezas. Né? Tem uma Perfeito. frase que eu já ouvi uma vez que é muito sábia, que não adianta você ter um aquário e dar a melhor comida para o seu peixinho e o Sim. filtro está entupido. Exato, Né? exato. E até assim, como eu comecei a trabalhar com o intestino e muita gente na internet, Brasil, fora do Brasil, começou a mandar mensagem: você atende online? Você atende online? Eu falei: olha, osteopatia não dá para eu atender online, É, porque eu porque tenho que eu preciso pôr a focar, mão, né? né? E aí que veio a ideia até de eu ver como é que eu posso ajudar essas pessoas que estão distantes a ter pelo menos algum tipo de estímulo onde eu consigo trabalhar esse controle neural e o movimento. Incrível. E aí que eu fui estudar os exercícios respiratórios, né, os exercícios de contração e relaxamento lá dos esfíncteres, como é que a gente Sim. pode ajudar esse perfil de paciente. E foi assim Uhum. que surgiu a plataforma gastrointestinal, né, Nossa, que é uma muito legal. maneira de auxiliar aí as pessoas que estão distantes, né, Sim. e até mesmo os nutricionistas, os médicos, porque nem sempre tem alguém na região, né? Exato. As pessoas sempre falam: você tem alguém para indicar? Hoje mesmo uma pessoa me procurou: você tem alguém para indicar em São Luís? Eu falei: olha, em São Luís eu não conheço ninguém, vou Uhum. pesquisar. Né? Eu falei: mas se for alguma coisa de intestino, eu consigo ajudar à distância. Sim, exatamente, porque de fato não são todos os lugares, talvez até nas capitais, nas grandes capitais, tenham um acesso mais facilitado a profissionais assim, mas também muitas vezes mais direcionados, justamente o que você falou, para a parte mais de dor, né? Não tão Sim, nessa visão integrativa, isso falta muito. E sim. até o meu fisioterapeuta, inclusive, aqui, o Marcos, também é osteopata, e ele, nossa, eu falo. Todo mundo tem que ter um fisioterapeuta, um osteopata para chamar de Sim, seu. sim. Porque vocês nos socorrem em vários momentos da vida. E o Marcos, ele tem também um pouco essa visão, mas ele também é bem direcionado para a questão de dor e tudo. Mas às vezes eu chego lá com uma dor aqui no ombro, ele pega na minha boca. Aí eu falo, oi.
né? E ele vem tratando daqui de cima para poder aliviar alguma coisa aqui. Então, realmente, essa visão macro ela é muito importante, né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo corpo humano. Eu gosto de ficar assistindo jogos nas Olimpíadas Aham. para ficar vendo os corpos, né? Então, aquele movimento do corpo, aquele músculo, eu acho a coisa mais linda o corpo humano. Eu sou fã do corpo humano. Então, tudo que pode somar é muito, muito legal. Fabrício, fala até pra gente um pouquinho mais da tua plataforma, porque eu sempre falo para as pacientes, eu falo, entra lá no Instagram do Fabrício, veja, veja. Mas aproveita esse momento até para falar melhor para mim sobre a sua plataforma, até para eu poder replicar mais essa informação. Legal. Bom, então o intuito da plataforma foi justamente esse, né? Tentar ajudar quem está distante e também com o paciente que eu estava atendendo presencial, eu ensinava às vezes um exercício para ele ali, né? Às vezes até deixava anotado num papel, tal, uma descrição. Aí a pessoa chegava em casa, esquecia como é que era, tal. Eu falei, cara, vou gravar um vídeo disso, né? Essa sou E aí eu. já tinha muita gente procurando e a ideia foi surgindo, né? Inicialmente mais no foco da constipação, mas à medida que eu fui estudando, eu fui encontrando exercícios que iam bem para distensão abdominal, que iam bem para síndrome do intestino irritável. Então eu falei assim, poxa, não é só para constipação, né? Esses exercícios podem ajudar em geral as disfunções funcionais, né? Que até cientificamente aí falando, existem os critérios de Roma 4 que classificam as Sim. doenças intestinais funcionais, que são aquelas que não têm um ar patológico, né? Uma doença inflamatória, por exemplo, mas que por algum motivo, a pessoa faz exame e está tudo normal, mas por algum motivo não funciona bem, né? Sim. E aí eu desenvolvi essa plataforma, que ela é baseada em a pessoa vai aprender ao longo de um mês uma rotina de exercícios. Então tem exercício já na hora que a pessoa acorda para fazer na cama, para já dar um estímulo intestinal. E aí ela vai aprender uma sequência de exercícios, né, que na primeira semana ela começa com um número X de exercícios, na segunda vai aumentando, a terceira mais e na quarta ela aprende o protocolo completo, que é justamente para ir adquirindo aquela coordenação, aquele hábito de fazer o exercício. Né? Esses exercícios são exercícios respiratórios e alguns exercícios de fortalecimento e coordenação, que o foco é estimular, relaxar o músculo diafragma, botar o diafragma para funcionar, estimular o controle neural, então tem lá os exercícios com a respiração mais lenta, trabalhar a tonificação do abdômen, para que esse abdômen funcione bem no momento da evacuação e que também tenha uma melhor coordenação com o diafragma para ajudar na distensão abdominal. Né? E tem também a automassagem, né? Que é uma automassagem onde eu ensino para a pessoa, né, quais as portinhas, quais os pontinhos certos de apertar ali no abdômen para Perfeita. estimular esse intestino. Porque como eu disse lá no exemplo da linha de produção, você tem as etapas da produção. Na saída do estômago, você tem um anel muscular de passagem que é o piloro. Né? E é um músculo mesmo, a musculatura lisa, que é uma válvulinha que abre e fecha. Então tem como, com as mãos, a gente apertar esse pontinho, relaxar ele para que o trânsito melhore. Assim como tem um outro botãozinho desse lá entre o intestino delgado e o intestino grosso, que é a válvula ileocecal. Então eu mostro tudo isso em vídeo, com vídeo de anatomia, né? Tem uma parte de aula mesmo, explicativa, explicado, aulas para leigos, né? Onde eu explico essa anatomia, a importância desses pontos, e eu ensino a pessoa a manipular, se automanipular esse ponto, qual a pressão que ela faz, tudo, né? São 3 tipos de automassagem, né? Que é essa pressão, tem o deslizamento e tem os bombeios, que a pessoa vai estimular para estimular movimento, relaxamento de musculatura abdominal e também a drenagem, né? E isso vai ajudar muito nos pacientes com síndrome do intestino irritável que também tem a dor abdominal, né? Vai relaxando essa musculatura lisa intestinal. Isso é a rotina diária. E aí tem um protocolo que ele dura em torno de 7 minutos no máximo, que é o protocolo 2 para a pessoa fazer no momento de evacuar. Né, que tem um exercício respiratório com movimento para a pessoa fazer sentado ali no vaso sanitário, né, que isso já vai estimular o movimento. E tem uma automassagem mais rápida, alguns pontos estratégicos, para a pessoa se massagear nesse momento para estimular ali a saída das fezes. Né? E nessa respiração, é uma respiração já coordenando esse relaxamento dos esfínteres. Tá. Né? Nossa, muito Então, legal. Essa parte do vaso, eu quero fazer agora, acessar a tua plataforma, eu quero ser tua aluna lá agora Não, eu só para fazer. vou te adicionar lá, pode deixar, você vai Só para conhecer. poder fazer os exercícios no vaso. Pena que a gente não pode filmar, né? Porque assim, né? Ali colocando em prática o tema, Olha, porque fica meio, né? e até foi engraçado, porque quando eu tive essa ideia, eu quis fazer tudo muito rápido. Aí eu tenho uma equipe de filmagem aqui que eu adoro aqui da cidade. Falei, quando é que vocês têm data? Tenho tal data. Eu falei, tá bom, marca essa data para mim. Mas eu não tinha montado o protocolo ainda, eu tava estudando. Aí a hora que eu montei, eu testei em mim.
mim os exercícios, eu Sim, queria ver se era viável, quanto tempo levava e tal. Aí claro. quando eu vi que o protocolo estava ok, eu falei, gente, a filmagem é daqui a pouquinho. Eu falei, eu não vou conseguir treinar ninguém para fazer. Aham, Então eu faço em mim mesmo. claro. Eu sou o modelo, eu mesmo Aham, faço. E a aham. minha vontade era arrumar uma privada. Eu quase fui numa loja de material de construção para eu fazer o exercício sentado na privada, mas não deu tempo. Aí eu Dúvida. fui sentado num banquinho. Aí eu fui sentado Aham, num banquinho. Por quê? Porque a pessoa vai. A ideia, né? Como dá para acessar na Hotmart, dá para acessar pelo celular, a ideia é a pessoa colocar o celular na frente e ir perfeito, seguindo o vídeo. Tanto que o perfeito. tempo que eu gravei os exercícios é o tempo que a pessoa vai fazer o Aham, exercício. o Né? tempo Por isso que eu real sei que mesmo. dá em torno de 7 minutos, que a pessoa vai botar lá, dar o play e vai Ótimo. ver eu fazendo. Né? E vai Ótimo. E pensar acompanhando. que tem gente que fala pra mim, que tem paciente que fala, eu fico às vezes meia hora sentado no vaso, 20 minutos, quer dizer, 7 minutos é uma diferença absurda de tempo, É, né? Pra fazer ali um e exercício. a ideia, se a pessoa for praticando isso, é que ela não precise chegar no final, né, do Uhum, vídeo. uhum. Porque se tiver já com a vontade ali, já começou a estimular, já foi, já corta o vídeo no meio, né? Exatamente, não precisa Essa é ficar a lá assistindo ideia. até o fim. Então, assim, foi uma ideia muito maluca de início, né? Mas que o protocolo ficou muito bom. Mas E você muito não encontra legal. um negócio desse por aí, Não, né? Só. claro que não, né? Tanto que eu falo muito para os pacientes, eu falo, gente, entra lá no Instagram do Fabrício, veja lá, que ele tem uma plataforma, ele tem um curso, ele tem uma coisa lá que ele ensina exercícios para você fazer cocô. As pacientes acham assim o máximo, né? Pois é. Porque as pessoas já tentaram tanta coisa, ou não tentaram nada, tentaram o básico da fibra com água, mas estão anos tentando a tal da fibra com água, troca de fibra, coloca a fibra, fica mais estufado, mais cheia, porque lógico, só está enchendo, né? Não está esvaziando o negócio. Então, realmente é muito complexo. Nossa, olha, eu amei esse tema. Falei, gente, eu tô animadíssima para falar sobre isso, porque é algo muito disruptivo. Né? A Sim. gente trazer realmente essa informação, acho que é muito importante. É uma live que o intuito dela é, inclusive, para ficar gravado no nosso feed, ali no feed, né? Para poder as pessoas assistirem e entenderem, até para quando eu falar, olha, sobre a osteopatia, veja lá, tem um vídeo lá no meu feed para você entender sobre isso, porque é muito importante. E eu já fiz esse convite para você ali nas nossas bate-papos, mas faço novamente, de você ministrar uma aula, de você Opa, acrescentar dentro lá do MIA, que é o método intestino ativo, que é o meu método, né, de tratamento para ativação intestinal. Então, mais do que ativação intestinal, do que a osteopatia, né? Ativação local, mecânica, não existe, então é incrível. Acho que vai somar, acho não, tenho certeza que vai somar pode contar muito, comigo. né? Pode Vai contar somar comigo. muito. Será um prazer. Será um prazer. É porque eu acho que é maravilhoso. Tudo que soma, tudo que pode melhorar para os nossos pacientes, eu acho que tem que fazer parte, tem que agregar, e esse conhecimento é algo que eu até falo muito aqui em casa para o meu marido, que o meu Instagram, ele não é sobre mim nem para mim, né? Ele é para as pessoas aprenderem e entenderem. Porque a qualidade de informação que eu busco trazer e colocar aqui no Instagram é justamente para trazer mais consciência, abrir a mente das minhas seguidoras para inúmeras possibilidades e conhecer o seu próprio corpo, porque as pessoas não conhecem mais o próprio corpo, né, Fabrício? Sim. Isso que você até falou, né? Do estresse. As pessoas não conseguem hoje respirar com calma. Eu vejo isso muito na academia. As pessoas não conseguem respirar, não conseguem fazer um exercício, às vezes, porque não conseguem respirar. Porque é tão tudo, né? Aquela euforia, e que tudo isso, obviamente, vai impactar na saúde como um todo, né? Não só Sim, sem no, dúvida. ai, tô Sem dúvida. cansada. Não, é um cansaço que isso vai extrapolar para inúmeros outros problemas, né? Então, acho que realmente eu falo sempre muito isso. O meu Instagram não é para mim nem sobre mim. Ele é para trazer informação, conteúdo, óbvio. Posto coisas do meu dia a dia, mas coisas que eu sei que vão agregar a quem vai me assistir, né? Para as pessoas irem tomando consciência cada vez mais do todo. E o Mia, ele é muito isso, né? Eu já contei um pouquinho dele para você, né? Do método intestino ativo, mas é sobre isso também, né? Sobre resgatar a informação. Então, fazer com que as pessoas entendam o que elas têm para elas poderem saber qual caminho elas vão traçar para melhorar aquele problema. E não somente toma isso, né? É um Exato. processo. Exato. A internet hoje em dia tem muita informação, né? Mas ficou gravado no subconsciente das pessoas aquele negócio de água e fibra, né? Isso. E eu falo assim, gente, o nutricionista, ele tem tanta informação, ele sabe de tanta coisa, é tanta coisa que pode Uhum. ajudar, desde alimento. Só com alimento já dá para fazer tanta Ah, coisa. E aí tem absurdo. fitoterápico, tem enzima, e a pessoa ainda fica naquele água, fibra, né? Sim. Então, a gente está aí para divulgar aquilo que é informação boa e que pode Exato. ajudar.
né? Exato. Então foi o que você falou mesmo, é meio disruptivo. Tem gente que acha estranho, como assim exercício, como assim fisioterapia, né? Mas depois de tudo que eu expliquei aqui, acho que deu para entender que tem um certo Nossa, fundamento, né? super, E, super, super. e que quando a gente casa aí essa área da nutrição com a fisioterapia, né? Tem de tudo para dar certo aí, fazer essa esteira rolar direitinho. Sem dúvida, né? Fazer um tratamento completo e não somente mais uma coisinha para resolver um sintoma, né? Não tomar só mais um laxante para fazer cocô, porque o laxante não vai resolver nada. Ele só vai resolver aquele momento, evacuar aquele cocô. Depois o problema voltou para o ponto zero, Pois né? é. Então, realmente, fazer esse trabalho macro. Nossa, adorei, Fabrício, adorei, Tudo bem. adorei. A sua agenda. Ó, gente, Fabrício estar aqui sexta-feira, uma hora dessa, é um privilégio para todos nós, porque a agenda dele é aqui. A sua A gente, também, poxa. né? A gente ficou, que dia? Que hora? Não sei que não. Então vamos fazer sexta-feira, 2h30 da tarde. Vambora. Não, perfeito, perfeito. Né? Foi Então foi ótimo. ótimo. Sempre Foi que quiser, ótimo. tô aí. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Vai curtir agora os filhos, né? Que agora tem final de semana dos pais, aqui em É casa isso aí. também. Né? Eu não tenho pai, então eu curto os pais do meu filho, né? Faço de conta que ele é meu também um pouquinho. Aham. Porque ele diz que eu sou filha dele, ele diz que eu sou a filha mais cara dele. Ah, Né? É é? uma injustiça. É uma injustiça Normalmente isso. era. É uma injustiça, mas tá tudo certo. E vamos Legal. falar sim, vamos alinhar aí outros projetos, outras coisas que a gente só tem aí a agregar para os nossos pacientes. Maravilha. Bianca, eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Conte comigo aí nos seus cursos, para mais lives. Legal. Estamos aí junto nessa Aqui também. parceria. Tá bom? Muito Precisando, obrigado. dá um grito que a gente está aqui. Estamos longe, mas estamos perto graças à internet. É isso aí. Minha querida, muito obrigado, viu? Um Tudo de bom. Um abraço abraço, bom para final de vocês, semana um e bom Dia beijão dos na Pais para família aí. vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.